pessoal, tudo bem? Espero que estejam. Eu sou Priscila, para quem não me conhece, eu sou professora de matemática, tá? E eu vou estar com vocês aí nos próximos vídeos e nos próximos roteiros. E fiquem ligados também nos plantões de dúvidas, ok? Antes de eu começar a falar um pouquinho sobre a nossa aula, vou pedir desculpa pela imagem, né? Porque não é lá as melhores, né? Não é uma webcam top. Pelo áudio também, porque a voz não ajuda. E caso tenha um cachorro latindo ou barulho de obra do vizinho, vocês já estão aí atentos, né? Que eu já estou me desculpando antes, porque trabalhar em casa é isso mesmo. Bom, eu dei uma olhada nos roteiros anteriores e vi que vocês iniciaram o ano falando sobre o plano cartesiano, né? Distância entre dois pontos, ponto médio, condição de alinhamento de 3 pontos e depois, no segundo roteiro, falaram sobre a equação da reta, que ela apareceu tanto na forma geral quanto na forma reduzida. Todos esses conceitos a gente vai continuar utilizando, tá? Então, se você ainda tem alguma dúvida com relação aos roteiros anteriores, dá um jeito de tirar, pode perguntar que eu respondo, ou pesquisa na internet, porque hoje vocês têm muito acesso com relação a isso. Neste novo roteiro, nós vamos ver a distância de um ponto com uma reta e depois inequações. Eu vou dividir o roteiro em 2 vídeos. Primeiro sobre a distância de um ponto com uma reta e depois sobre inequações do primeiro grau com 2 incógnitas. Vamos começar então a falar um pouquinho sobre essa distância de um ponto com uma reta? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. E nós já iniciamos aqui, né, com o título, distância entre ponto e reta. Pensando nesse título, a gente já imagina que vai envolver um ponto e uma reta. Então, eu coloquei aqui para vocês um plano cartesiano com um ponto e uma reta. Então, nós vamos ter que calcular esta distância entre eles. Lembrando que o ponto é dado por um par ordenado, né, x e y, e a reta por uma equação linear. E aqui ela aparece no formato geral. Vou até corrigir aqui, porque foi um mais ali, né, a mais, vamos dizer assim. Então, vamos fazer a leitura dela. Ela está na forma geral, coisa que vocês já viram aí em roteiros anteriores, de ax mais by mais c igual a 0. Então, vamos arrumar ela aqui do lado para não confundir. Ax mais by mais c igual a 0. Tá? Foi só um sinal aqui de mais a mais na equação. Lembrando que isso daqui é a equação da reta, ok? E como que nós vamos calcular esta distância, né? Entre o ponto e entre a reta, utilizando o par de ordenadas do ponto e a equação da reta. Nós vamos utilizar esta equação. Como chegamos nessa equação, não vem ao caso, né? Nós colocarmos agora aqui no vídeo, não vai ficar muito extenso. Mas lá no livro tem todo o detalhamento de como chegar a esta equação. Aqui nós vamos aprender como aplicar, como utilizar esta equação. Então, nós vamos entender aqui que o A é o coeficiente aqui, né,
do x da equação, o b é o coeficiente que acompanha o y e o c também na equação. xp é o x do ponto e o yp também. O a da equação e o b da equação. Poxa, que fórmula difícil. Não é difícil, só precisa ter um certo cuidado. Se for com um jeitinho, tudo dá certo. Vou destacar também que tem que estar em módulo, né? Para garantir que é um valor positivo. Porque como é uma distância, não existe distância negativa, ok? Vamos colocar isso em prática para a gente conseguir sintetizar melhor essas informações. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Qual é a distância entre o ponto 4, 6 e a reta R, 3x mais 6y menos 18 igual a 0. Então, aqui nós vamos ter um ponto, que é exatamente esse que está aqui no plano, que é 4 para x, 6 para y. E esta equação é 3x mais 6y menos 18 igual a 0. Opa, desculpa, gente. Vamos começar a substituir na equação dada para encontrar a distância, né? Então, aqui, o meu 4 vai ser o x do ponto. O 6 vai ser o y do ponto. O 3, o a. O 6, o b. E o menos 18, tá, gente? O sinal acompanha aqui. É o c. Substituindo, vamos acompanhar lá. Distância é igual a módulo de AX. O A é 3. O X é 4. Vamos colocar entre parênteses o X do ponto. Mais o B, que é 6. Opa, vamos usar a borrachinha aqui. O B, que é 6, vezes o 6, que é o Y do ponto, menos, né? Porque aqui é mais, mas só que mais com menos vai dar menos, o C, que é 18. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, que é 3 elevado ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 6 elevado ao quadrado. Vamos arrumar aqui a nossa raiz. Desculpa por estar tortinho, tá? Porque eu não tenho uma mesa digital. Enrolou tudo, gente. É o dia inteiro falando, chega uma hora que a língua se enrola. Sabe aquelas mesas digitais? Não é, eu tô fazendo tudo isso com o mouse, tá? E fechamos o módulo. Continuando aqui, agora nós vamos começar a fazer a operação, já substituímos. 3 vezes 4 é 12. 6 vezes 6 é 36. Menos 18. Tudo isso dividido por... Não esquece que está tudo em módulo, tá, gente? 3 elevado ao quadrado é 9. E 6 elevado ao quadrado é 36. Então, vai ficar uma raiz de 45, ok? Continuando, nós temos aqui 12 mais 36 menos 18. Tudo
tudo isso vai dar 30 por raiz de 45. Tudo isso ainda dentro do módulo para garantir que vai ser positivo. Quando eu tenho um denominador com raiz, eu aplico a racionalização de denominadores. Como que é isso? Vai ficar 30 dividido por raiz de 45 vezes raiz de 45 por raiz de 45. Isso vai nos forçar a eliminar a raiz do denominador. Então, vai ficar 30 raiz de 45 dividido por 45, tá? Por que 45, gente? Se eu fizer raiz de 45 vezes raiz de 45, eu tenho o 45 vezes 45, e que se eu aplicar a raiz, nada mais é do que 45, tá? Agora, o que eu vou fazer? Nós vamos extrair a raiz de 45. Vou aproveitar que eu tenho esse cantinho e vou fazer para a gente relembrar, tá? Mas nos próximos aí vocês vão ter que dar um jeitinho. Então, raiz de 45, eu vou fatorar 45. Primeiro por 5, que dá 9. Depois por 3, que dá 3. E por 3, que dá 1. Então, nós temos aqui que 45 nada mais é do que 3 elevado ao quadrado vezes 5. Logo, raiz de 45 é igual a raiz de 3 elevado ao quadrado vezes o 5. 3 elevado ao quadrado, eu já cancelo com o índice da raiz, jogo ele para fora e sobra o 5. Gente, estou falando assim tudo, né, mais sucinto possível, porque é conteúdo aí de anos anteriores. Então, vocês têm um jeito de rever como é que se extrai a raiz, como é que eu cheguei nesse resultado, para a gente não perder muito tempo nesse vídeo. Então, aqui, como que nós ficaremos? Com 30 vezes 3 raiz de 5. Tudo isso dividido por 45. 30 vezes 3 é 90. 90 dividido por 45 é igual a 2. 2 raiz de 5. Então, qual é a distância entre o ponto P e a reta? De 2 raiz de 5, ok? É só ter muito cuidado na hora da substituição e depois efetuar a operação, né? Porque a matemática não tem outro caminho, tem que fazer conta e tomar aí os devidos cuidados. Vamos fazer mais um exemplo aqui para a gente deixar isso bem claro, caso aconteça aí em uma situação diferente, como essa. Determine a distância entre o ponto 4, 2 e a reta que passa pelos pontos A, menos 5, menos 2 e B, 1 e 4. Professora, mas se é a distância entre o ponto e uma reta, eu tenho o ponto, né? Vamos destacá-lo aqui. Mas cadê a reta? Eu vou ter que descobrir, né, esta reta utilizando esses pontos. E vou usar esses pontos no conceito de tirar o determinante, né? Fazer com que, utilizando estes pontos, né, efetuando o determinante desses pontos,
eu iguale a zero e consiga chegar na equação da reta. Nossa, a professora falou tanto que eu me confundi. Vamos praticar. Como é que eu vou achar a equação da reta usando esses pontos? Vou efetuar o determinante, né? Colocando aqui os pontos devidamente em ordem, x embaixo de x, y embaixo de y. Lembra lá no primeiro roteiro que vocês viram sobre o alinhamento de 3 pontos, em que se esse determinante fosse igual a zero, esses pontos estariam alinhados? Aqui nós não temos 3 pontos, né? Porque a gente pensa que se os pontos estão alinhados, ele já é uma reta. Então, a partir disso, nós vamos encontrar a reta. Só que nós não temos o terceiro ponto. Então, nós vamos chamá-los de x e y. A terceira coluna, nós vamos colocar 1, porque qualquer número vezes 1 é 1. Ele é um elemento neutro. Vou repetir as duas primeiras colunas. E vou igualar tudo a zero. Efetuando aqui, né, a multiplicação pelas diagonais, eu tenho 5 vezes 4 vezes 1. Quer dizer, menos 5 vezes 4 vezes 1. Nós temos menos 20. Menos 2 vezes 1 vezes x. Nós temos menos 2x. 1 vezes 1 vezes y mais y. Agora, ao contrário, aí a gente também tem que lembrar que tem que trocar o sinal. Então, nós começamos com 1 vezes 4 vezes x, dá 4x. Então, vai ficar menos 4x. Menos 5 vezes 1 vezes y dá menos 5y. Mudando o sinal, mais 5y. Menos 2 vezes 1 vezes 1, menos 2. Mudando o sinal, mais 2. Igual a zero. Juntando os termos semelhantes, começando pelo x, já para chegar no formato da equação geral, tá? Então, nós temos aqui menos 2x com menos 4x, menos 6x. Y com mais 5y, mais 6y. Menos 20 com mais 18, com mais 2, ó, eu já estava falando do número pensando no resultado. Menos 20 com mais 2, menos 18. Tudo isso é igual a zero. Esta é a equação da reta. Só que como que nós conseguimos, né, simplificá-la? Porque nós observamos aqui que 6 é múltiplo de 6 é múltiplo de 18. Então, nós conseguimos aí reduzir esses números para que fique de uma forma mais simples. Então, nós podemos dividir todos os termos por 6. Não há necessidade de fazer isso. Só fazer isso para ficar números menores e facilitar aí nas nossas próximas contas, tá? Então, aqui nós temos menos 6 dividido por 6, quer dizer, menos 6x dividido por 6, menos x. Mais 6y dividido por 6, mais y. Menos 18 dividido por 6, menos 3. Tudo isso igual a zero. Então, nós temos o ponto e temos a equação. O que nos resta a fazer para achar, então, né, a distância entre aquele ponto denunciado e esta equação? Aplicar na equação da reta, né?
Gente, eu não vou nem colocar a equação aqui, que ela ficou num lugarzinho errado, tá? Então, eu vou tirar e a gente vai fazer isso lembrando da equação. Até uma forma de exercitar aí, estar relembrando a equação. Então, vai ser D é igual ao módulo, que eu não posso esquecer, de AX do ponto. O meu A aqui é menos 1, né? Porque tem um na frente. Então, vai ficar menos 1 vezes 4, que o meu X é o 4. Mais o B, que também é 1, vezes o 2, que é o meu Y do ponto. Mais o meu C, que é menos 3. Tudo isso dividido pela raiz de A ao quadrado. Tudo isso, né? Vamos lá, colocando a raiz de A ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, mais o B ao quadrado, que é 1. Fizemos aqui a substituição, é só fazer o cálculo com calma, ok? Então, nós temos menos 1 vezes 4. Vamos arrumar o sinalzinho que eu coloquei errado aqui. Menos 1 vezes 4, menos 4. Não posso esquecer que está em módulo. Mais 1 vezes 2, mais 2. Mais 1 vezes menos 3, eu tenho, aqui eu coloquei o 1, né? Para entender que ele é um fantasminha, ele existe ali para a gente entender a operação que nós estamos fazendo. Menos 3. Tudo isso dividido. Menos 1 elevado ao quadrado é 1. 1 elevado ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. Raiz de 2. Tudo isso no módulo. Vou apagar uma perninha que ficou a mais aqui, né, do determinante. Vou ter que fazer ele de novo, para a gente ganhar espaço. Tudo isso vai ficar igual a menos 4 mais 2, menos 2. Menos 2 com menos 3, eu tenho menos 5, dividido por raiz de 2. Se eu tenho uma raiz no denominador, eu tenho que aplicar a racionalização, certo? Então, vai ficar... Eu vou colocar o módulo apenas no 5, tá, gente? Para facilitar aqui a nossa vida. Vezes raiz de 2 dividido por raiz de 2. Menos 5, né? O módulo ali de menos 5 vezes raiz de 2 vai ficar menos 5 raiz de 2 dentro do módulo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2. Como nós estamos em módulo, o sinal não importa. Então, qual é a distância? 5 raiz de 2 dividido por 2. Nossa, professora, que canseira. Não vou, assim, contrariar, não, porque precisa ter aí uma certa concentração, substituir a fórmula certinha e depois efetuar as operações. Mas se for com calma, concentração, tudo dá certo. Vamos partir para mais um exemplo aqui. Agora nós temos, né, calcule a distância entre o par de retas paralelas. Gente,
nós podemos entender que se eles são paralelos, qualquer ponto desta reta R vai servir como distância com relação à reta S. E assim é o contrário, qualquer ponto desta reta S vai servir como distância entre a reta R. Só que nós só temos o plano, né? Nós não temos o quê? O ponto aí discriminado e nem a equação da reta. Mas nós podemos encontrar utilizando, né, este formato geométrico. E ainda nos dá a possibilidade de tentar achar aí a equação mais simples com os pontos mais simples. Então, o que eu já iria aqui como aluna excluir? Não vou querer utilizar 3/4, porque já seria uma operação com frações, ia complicar a minha vida. Então, eu vou usar este ponto da reta R para depois achar a equação da reta S. Este ponto aqui, que eu vou chamar de P, que é o meu ponto principal, nada mais é do que menos 5 para x e 3 para y. Então, nós já temos o ponto. Como que nós vamos achar a equação da reta? Utilizando o que nós vimos aí no slide anterior. Vamos observar esses dois pontos aqui, aplicar o conceito de determinante e encontrar a raiz. Encontrar a equação, desculpa. Então, este ponto aqui é 2 para x, 0 para y. E este é menos 2 para x e menos 3 para y. Utilizando esses dois pontos, nós vamos encontrar a equação da reta S. Então, como que vai ficar aqui, né? Menos 2, menos 3, 2 e 0. O terceiro ponto, que eu não tenho, vou chamar de xy. 1, 1 e 1. Tudo isso, né? Aqui, só continuando para poder efetuar a operação das diagonais. Repito as duas primeiras colunas. E igualo tudo a 0. Menos 2 vezes 0 vezes 1, 0. Que só de ter esse 0 aqui eu sei que vai ficar 0. Menos 3 vezes 1 vezes x, menos 3x. 1 vezes 2 vezes y, mais 2y. Do lado ao contrário, 1 vezes 0 vezes x, 0. Zerou tudo, nem vou colocar ali para não atrapalhar minha vida. Menos 2 vezes 1 vezes y, menos 2y. Como é ao contrário, mais 2y. Menos 3 vezes 2 vezes 1, menos 6. Trocando o sinal, mais 6. Tudo isso igual a 0. Vou juntar os termos semelhantes, que é ali 2y mais 2y. O 3 não tem, eu mantenho. Mais 4y mais 6 igual a 0. Então, eu já tenho uma equação e já tenho um ponto. Preciso agora descobrir a distância entre este ponto da reta S e da reta R e da reta S. Essa distância aqui, tá? Professora, mas tem que ser deste ponto para cá?
Mas como que aqui qualquer um desses pontos estão alinhados, a distância vai ser a mesma. Vamos destacar aqui com o marca-texto o nosso ponto e a nossa reta. Ok? Coloquei ali a fórmula para a gente poder substituir adequadamente. Nós temos D é igual ao módulo de A, que é menos 3 aqui, né? Da equação da reta. Vezes o x do ponto, que é menos 5. Mais o B, que é 4, que é o que está aqui na reta. Vezes o y do ponto, que é menos 3. Certo? Mais o C, que é 6. Tudo isso dividido pela raiz de A ao quadrado, que é menos 3 elevado ao quadrado, mais 4 elevado ao quadrado, que é o B elevado ao quadrado. Tudo isso é igual. Já substituímos, vamos fazer as operações. Menos 3 vezes menos 5, mais 15. Mais 4 vezes menos 3, menos 12. Mais 6. Menos 3 elevado ao quadrado dá 9, né? E 4 elevado ao quadrado dá 16. 16 mais 9 é 25. Então, a raiz de 25 é uma raiz exata. Qual é a raiz de 25? 5. 15 menos 12 mais 6 é igual a 9, dividido por 5. Então, a distância entre essas duas retas paralelas é de 9/5. Ok? Pessoal, a parte 1 do vídeo é essa. Eu vou dar um stop, tá? Pra gente dar uma descansada. E no próximo vídeo eu volto com inequações do primeiro grau com duas incógnitas, ok? Até o próximo vídeo.